sou Verusca Goiking e esse é o programa Como Viver de Renda Fixa. E hoje nós vamos ajudar você a escolher o melhor CDB, não é isso, Roberto? Exatamente. Bom dia a todos, bom dia, Verusca. Bom dia. Vamos lá. Então, a gente recebeu algumas perguntas por e-mail e até em outros programas com a participação do pessoal no Facebook. Toda vez que a gente toca no assunto do CDB, surgem aquelas perguntas, nossa, mas eu tenho um que paga só 80%, como eu escolho? Vale a pena mudar? Então, hoje eu trouxe algumas perguntas do pessoal que mandou pelo e-mail, que é o duvidaimtv@infomoney.com.br, mas a gente está ao vivo também no Facebook, então você pode mandar a sua pergunta sobre CDB para o Roberto Indec. A primeira que eu separei aqui é do Diogo Silva. Ele disse que a maior parte dos CDBs que ele vê de banco são de valores de no mínimo R$3.000. Como ele consegue um CDB com uma taxa atrativa, né, do CDI, com investimento de R$1.000? Existe? Existe. Eu acho que praticamente em promoções, né? A gente viu mesmo na Black Friday, nós tivemos algumas promoções interessantes com aplicação mínima inicial um pouco mais baixa, mas realmente, para você investir nesses CDBs de bancos médios e pequenos, que têm taxas muito mais atrativas do que os bancos grandes, é necessário um capital um pouco mais elevado do que os R$1.000. Em geral, eles partem de 5 até R$10.000, isso na sua grande maioria. Então, por exemplo, a partir de R$1.000, você teoricamente teria que buscar outras alternativas. E quais outras alternativas seriam? Por exemplo, títulos do Tesouro Selic. Essa pode ser uma opção. Uma outra opção, fundos de investimento em renda fixa, que também você pode realizar uma aplicação inicial mínima com um valor, vamos dizer assim, relativamente mais baixo. Mas, por outro lado, em geral, as taxas de administração são mais elevadas e acabam não compensando. Tá? Então, para ser bem objetivo e direto, CDBs de bancos médios e pequenos a partir de R$1.000, em geral ou em promoções, ou se não tem que buscar uma outra alternativa, e aí seria o caso do Tesouro Selic. Você citou aí os bancos pequenos e médios. No Facebook, o Agnaldo Alves pergunta como está a saúde financeira desses bancos, se é confiável. É bastante confiável, né? A gente teve 2 anos de grave recessão, especialmente 2015 e 2016 aqui no nosso país, e foram anos em que a gente teve, foi um cenário econômico muito ruim, né, Verusca? E mesmo assim a gente viu que os bancos, eles acabaram, em enorme parte deles, não vou chamar de saindo ilesos, porque os resultados realmente foram muito ruins desses bancos, mas mesmo assim a gente não viu nenhum tipo de quebradeira geral, né? Esse acho que é um ponto importante para a gente salientar. 2017, final de 2017 é um outro momento. Vamos entrar em 2018, certamente também será um outro momento, com retomada gradual, pelo menos essa expectativa da economia. E aí também tem a questão do FGC, né? Para o investidor final, o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, ele cobre até o limite de R$250.000 se você investir em algum desses bancos e ele quebrar. Aliás, os últimos bancos que quebraram, eu gosto sempre de ressaltar isso, Verusca. Por exemplo, foram bancos Cruzeiro do Sul, né? O Banco Pan não quebrou, mas nós tivemos graves problemas lá também. Isso foi há cerca de 3, 4, 5 anos atrás. E, em geral, não foi por... A economia não estava tão mal não das foi pernas por uma nessa questão época, de né? economia, né? Foi por uma questão de gestão. Em grande parte, se a gente for analisar realmente a quebra dos bancos médios e pequenos aqui no nosso país, foi por questão de corrupção ou questão de má gestão, por alguns pontos específicos, né? E não por uma questão em função do cenário econômico. Quem vai começar a investir em CDB, ele precisa ter uma conta nesses bancos que emitem esses títulos? Dá para fazer por corretora? Como que funciona? Não, ele não precisa, o investidor, para começar a investir em bancos médios e pequenos, não precisa ter uma conta no banco. Ele pode ter uma conta em corretora, em instituições ou em plataformas digitais de investimento, como atualmente nós temos a Rico, nós temos a XP Investimentos também. Enfim, você abre conta nessas empresas. Aliás, a abertura de conta é gratuita, certo? Você não tem taxa de manutenção de conta, é outro ponto bastante importante. E você principalmente investe nesses CDBs de bancos médios e pequenos sem pagar taxa alguma, né? É taxa zero nesses investimentos, então é importante a gente ressaltar isso. Por quê? Porque sendo taxa zero nesses investimentos, você vai ter uma aplicação ainda mais rentável no médio e longo prazo. Ainda aí falando de CDB, o pessoal que mandou pergunta por e-mail, o Thiago Vinícius, ele quer saber sobre opções de investimento. Ele já tem 2 aplicações que são CDB
Ele queria uma nova opção com uma liquidez maior que o CDB. No longo prazo, ele tem investimento inicial de R$ 12.000. Então, tem CDBs de liquidez diária também, né? De bancos médios e pequenos que também são interessantes. Você até pode fugir dessa questão do CDB, sim, mas você também tem CDBs de bancos médios e pequenos de liquidez diária e com taxas interessantes. Você tem títulos do Tesouro, por exemplo, Tesouro Selic. Você tem os fundos de investimento mais conservadores, como os tradicionais fundos referenciados ou fundos DI, mas aí você tem que olhar a taxa de administração. Numa taxa de administração hoje desses fundos acima de 0,5% ao ano, já acaba se tornando ruim, né? Por uma série de razões. E aí você vê que o seu investimento ele vai minguando se você for comparar com outros. Então, para liquidez diária, eu acho que tem todas essas alternativas, mas sempre ressaltando a questão da taxa de administração. E a partir de qual valor ali do CDI dá para chamar um CDB de bom investimento? Ou depende aí do perfil, do que a pessoa pretende? Vai depender muito de prazo, né? Se a gente for olhar ali para o prazo de 2 a 3 anos, a gente tem CDBs pagando 120% do CDI, 118%. É uma baita taxa, né? Independentemente do momento da taxa de juros do nosso país, que está em 7,5%, e aí logo em breve a gente deve ter um recuo para 7%. Mas mesmo assim, se você for contar, é sempre esse percentual do CDI. Sempre que você for investir em qualquer aplicação de renda fixa, você deve olhar o percentual do CDI que está rodando. Por exemplo, o que a Verusca bem falou aqui, entre 115% e 120% do CDI é uma taxa muito interessante. E o CDI nada mais é do que um referencial da taxa de juros, a Selic do nosso país, e que é para fechar as contas dos bancos, né, entre contratos financeiros ali dos bancos que eles fecham o dia deles, por isso que existe o tal do CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário, né, que é entre bancos, e aí eles fazem aquele fechamento de caixa do dia, por isso que é uma taxa referencial da taxa de juros, é basicamente para girar o financeiro de um dia só. Certo. No Facebook, o Ed Andreasa pergunta qual que é o mais vantajoso, o CDB indexado ao CDI ou o CDB indexado ao IPCA mais taxa fixa? Depende do período, depende da taxa, né? A gente não pode cravar uma regra qual que é melhor, qual que é pior. Vale lembrar que, por exemplo, se você for olhar para daqui um ano, ou para daqui... vamos colocar para daqui um ano, né? A taxa de juros deve se manter em 7% ao longo de todo o ano de 2018. Inflação ano que vem, pelo menos projetada por enquanto, está para casa dos 4%, ou seja, é 4% mais quanto? Né? Se for mais 3%, você vai estar bem próximo aí de um CDB indexado a Selic. Então tem que sempre visualizar isso e fazer algumas projeções de acordo com os indicadores ou com as perspectivas dos indicadores da economia do nosso país. O Rony Williams conta que sempre investe em LCI e LCA pela isenção do imposto de renda. Ele pergunta se está fazendo certo e como que ele faz um comparativo rápido entre os rendimentos aí de CDB e LCI e LCA. Ótimo. Olha, eu divulguei, e aí a gente costuma falar quase todas as terças-feiras aqui pela manhã, e divulguei lá no meu canal do YouTube também, um canal que chama-se No Radar do Dinheiro, se quiser se inscreva lá, acompanhe nossos vídeos também. Aliás, aqueles de fundos imobiliários que a gente gravou na semana passada está fazendo um sucesso enorme, viu, Verusca? Super, o pessoal continua mandando bastante dúvida, acho que a gente vai ter que trazer o convidado novamente. Vamos trazer novamente. Fundos imobiliários é engraçado como o pessoal tem muita curiosidade também, muito interesse. Agora, voltando à pergunta, em um dos vídeos que eu estava falando, existe o simulador do Tesouro Direto, né? O Tesouro Nacional, que é quem faz a distribuição dos títulos públicos do nosso país, e dentre eles os títulos do Tesouro Direto que a gente sempre costuma falar aqui, eles criaram um simulador de investimentos. Dentro desse simulador, por exemplo, você vai conseguir utilizar e fazer um comparativo entre rendimentos CDBs, fundos de investimento, poupança, LCI, LCA. Então é muito interessante, acho que fica esse convite. Se você não achar, no site do Tesouro Nacional, no site do Tesouro Direto você tem lá, se não, clica lá no Google, simulador do Tesouro Direto, você vai encontrar uma ferramenta muito interessante que, sem dúvida alguma, vai conseguir te ajudar numa série de simulações que você queira fazer com o seu investimento no dia a dia. Falando agora de um outro investimento que não é puramente renda fixa, mas talvez a dúvida tenha surgido até porque tem uma matéria da repórter da Mariana Dávila falando sobre COIs na manchete do site. Então, se você não conhece COI, dá
um clique lá na matéria que ela explica direitinho como funciona. Aliás, só E e aí, por falar em COIs, dá para a gente falar que existe COI de renda fixa também, né? Sim. O propósito maior não é esse, mas pode existir um COI de renda fixa. O que é o COI? Simplesmente é uma estrutura que uma tesouraria de um grande banco ele monta, como se fosse uma cesta de ativos, e aí essa tesouraria desse grande banco pode colocar dentro dessa estrutura única, por exemplo, ações de empresas internacionais, ou pode colocar ativos de renda fixa, commodities, fundos, enfim. Isso aí vai depender e cada estrutura tem características diferentes da outra. Então, cada COI é um COI específico. E aí o Jason, acho, Machado, ele Jason. pergunta... não é com Jason, ou Jason, não sei. Vamos lá. Senhor Machado, você pergunta se as COIs seriam uma opção melhor que os CDBs e se dá para confiar na segurança que elas teoricamente garantem. O COI é a questão você não tem o FGC, né? Isso é interessante sempre a gente ressaltar. Agora, por outro lado, como é uma estrutura montada por uma tesouraria de um grande banco, e a gente pode colocar, por exemplo, dos bancos Morgan Stanley, Merrill Lynch, BTG Pactual, enfim, tem uma série de grandes bancos, em especial bancos estrangeiros, que eles acabam montando, então você tem aquela solidez toda por trás, né? Mas não há questão da garantia do FGC, isso é sempre bom a gente colocar, porque as pessoas acabam perguntando. Até porque ela está atrelada a ações no exterior, às vezes em alguns COIs fica complicado, né? A gente continua aí tentando trazer o pessoal do FGC. Continuamos tentando. E vamos vocês. seguir tentando. Vamos mostrar esse vídeo para eles fazendo um pedido ao vivo, para eles virem aqui conversar com vocês. Tirar todas essas dúvidas sobre segurança de investimento aí de vários tipos de aplicações. O Ricardo Valerim, ele quer saber por que algumas algumas aplicações de renda fixa ficam negativas em alguns meses. Esse é um outro ponto interessante, né? Vamos colocar em especial os títulos do Tesouro Direto, né? A gente tem, por exemplo, os títulos do Tesouro IPCA e os títulos do Tesouro pré-fixado, eles têm um valor de negociação. Vamos colocar aqui para simplificar R$1.000. Tá? Não é exatamente esse, é muito diferente desse, mas estou colocando aqui muito mais para simplificar essa questão. Vamos colocar que eles estão valendo no mercado hoje sendo negociados a R$1.000, como um exemplo. Então, dependendo do movimento da curva de juros do país, ou seja, se a expectativa que a economia do país venha melhorar ou piorar, e aí os juros possam subir ou possam cair lá na frente, você tem oscilação desses preços dos títulos do Tesouro Direto. E aí, de novo, especificamente, só nos títulos do Tesouro IPCA e nos títulos do Tesouro pré-fixado. No Tesouro Selic não há essa regra. Os títulos do Tesouro Selic, você tem um rendimento diário. Então, por isso que a gente sempre recomenda, Verusca, que as pessoas que compram títulos do Tesouro IPCA e pré-fixado, que elas levem até o vencimento. Por quê? Para que elas não corram esse risco ou a possibilidade de perder dinheiro no meio da aplicação. Elas também podem ganhar dinheiro, dependendo para onde for a perspectiva da taxa de juros do nosso país, elas também podem ganhar dinheiro no meio do caminho, né? Porque, em geral, as pessoas acabam sempre colocando as questões mais catastróficas, né? Então, pode perder dinheiro, pode perder e pode ganhar também. Aliás, muita gente ganhou dinheiro nesses últimos 2 anos com aquela perspectiva da taxa de juros vindo para baixo aqui no nosso país. Lembrando que no final de 2015 a taxa de juros era 14,25% ao ano, ou seja, ela veio caindo, hoje está em 7,5% e vai fechar o ano agora de 2017 em 7%. E com isso muita gente ganhou dinheiro ali atrás em função disso. Agora, se os juros começar a subir de novo, a curva futura, perspectivas lá para frente, começar a subir de novo, aí a perspectiva é que o valor de negociação desses títulos do Tesouro, eles passem a ser negociados de uma forma negativa. Entendi. Uma pergunta aí que chegou por e-mail, muita gente tentando aí sair da poupança. O Marcelo Oliveira disse que saiam tem da poupança. R$10.000 e ele quer saber qual o melhor investimento no longo prazo. Olha, em primeiro lugar, saiam da poupança. A poupança como investimento é uma porcaria. Essa que é a grande realidade. E por que eu estou falando isso? Porque a poupança ela tem 2 regras, né? Quando a taxa de juros está acima de 8,5% ao ano, ela rende 0,5% ao mês mais a taxa referencial. A tal da TR, que hoje em dia não serve para quase mais nada. E quando a taxa de juros está abaixo de 8,5% ao ano, ela rende 70% do valor da Selic. Ou seja, se a taxa Selic deve fechar 2017 e permanecer ao longo de todo o ano de 2018 em 7%,
ela vai render 70% desse 7%. Quanto a isso, 4,9%. Mais a TR, que vai ser praticamente nula. Ou seja, a expectativa da poupança para 2018 é que ela renda 5%. Míseros 5%. Né? É importante a gente sempre colocar isso. E a inflação rendendo 4%, como é a expectativa de inflação em 2018, cada investidor vai ter 1 ponto percentual de ganho real, o que realmente é bastante ruim. Então, nós temos que buscar alternativas de investimento melhor e que também tenham riscos baixos. Aonde isso? Por exemplo, a gente está dando aqui uma série de alternativas, como a gente já comentou no COI, fundos de investimento, títulos do Tesouro, você tem aí também fundos multimercados, algumas pessoas migrando parcela dos investimentos de renda fixa para o mercado de ações. E poupança e mercado de ações são mercados absolutamente, totalmente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o brasileiro acho que vai ter que começar a se acostumar ou vai ter que começar a buscar informações para trazer aplicações com rentabilidades mais interessantes do que a gente vinha acostumando ao longo desses últimos anos. Claro que ano que vem é ano de eleição. Se nós não sabemos quem será eleito, então a gente não pode falar de política monetária, expectativa para a partir de 1º de janeiro de 2019. Isso é importante. Então vamos colocar aí para o ano de 2018, que é um ano que a taxa de juros será baixa. E aí para quem quiser olhar para o curto prazo especificamente, tem que buscar alternativas mais interessantes para esse prazo em específico. Falando aí também de taxa de juros, o Thiago Carvalho comenta com a expectativa de Selic para 7% até o final do ano. Ele pergunta daquele 1%, o que é mais recomendável para ter um retorno mais próximo de 1% ao mês? Só ações mesmo? Esse é interessante. Também fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube, no Radar do Dinheiro, falando esqueçam esse negócio de 1% ao mês. Isso não existe. Isso é um conceito que as pessoas inventaram. Por que eu estou falando isso? Porque para você ter uma aplicação em renda fixa que renda 1% ao mês, você tem que necessariamente a taxa de juros esteja perto ou próxima de 12% ao ano, ou seja, rendendo 1% ao mês. Mas quando nós estávamos, por exemplo, com uma taxa de juros em 14,25% ao ano, ela rendia, as aplicações em renda fixa rendiam mais que 1% ao mês. Agora que nós estaremos com uma taxa de juros em 0,7%, nós deveremos aí ter aplicações rendendo 0,55%, 0,6% ao mês. Ou seja, esse conceito do tal do 1%, isso não existe. Isso é uma invenção, isso é uma criação em geral, acho que do brasileiro em geral, porque estava sim acostumado com altas taxas de juros ao longo do tempo. Essa é a grande realidade, né? A gente teve ali no final de 2012, em novembro de 2012 até... novembro de 2012 durou aí até abril de 2013, uma taxa de juros, a Selic no menor patamar da história em 7,25% ao ano. Mas depois ali começou a subir e aí deu no que deu, porque foi meio que uma forçação de barra naquela época você trazer os juros para aquele patamar de 7,25%, mas enfim, isso é uma outra discussão. Mas de novo, esqueça essa questão do 1% ao mês. Tá, vamos para a nossa última pergunta. O Amauri Paiva, ele dá aqui um exemplo de LCI com 83% do CDI e fundo DI com taxa de administração de 0,25%. O que você acha? Sem dúvida. Fundo DI com uma taxa de administração de 0,25%. Né? Uma LCI de 83% do CDI é um número muito baixo. Né? Se você for levar em consideração que aqui na Rico, por exemplo, você tem LCI e LCA de 2 anos que paga 95%, 97%, 99% do CDI contra esses míseros 83% aqui, sem dúvida a gente tem ofertas de produtos muito mais interessantes e ainda com a garantia do FGC até o limite de 250 mil. Né? Então, sem dúvida alguma, entre um fundo DI que te cobra 0,25% de taxa de administração ao ano, se for realmente isso, e uma LCI de 83% do CDI, opte por esse fundo DI. E se quiser LCI e LCA, vem aqui para Rico, com certeza tem ofertas muito melhores com alguns produtos que nós distribuímos, como de novo, LCIs aí de 2 anos, pagando 99% do CDI. E quem quiser entender um pouco mais de CDB e outros investimentos de renda fixa, você também tem um material, né? Também temos um material, nosso e-book de renda fixa, totalmente atualizado, né? Já está lá, atualizado, fiz algumas modificações daquele que a gente tinha anteriormente. Baixe no site da Infomoney, é gratuito, aproveitem, é um material muito interessante para vocês deixarem na cabeceira, para poderem estudar.
Sempre que quiserem saber um pouco mais sobre esses ativos de renda fixa, quais são os riscos, qual a característica de cada aplicação, de cada produto. Enfim, é um material muito interessante, produzido exclusivamente para você. Se não achar na capa da Infomoney, digita lá no Google e-book de renda fixa Infomoney, com certeza você irá encontrar. E acho que a produção também colocou, para quem está acompanhando a gente no Facebook, colocou o link para vocês baixarem. Tudo certo? A produção com o link tá? Fez um joinha aqui para a gente, então o link já está lá para vocês verem e baixarem gratuitamente o e-book. E se vocês quiserem ver esse vídeo, chegou no finalzinho e quiser ver desde o início as dicas para escolher o melhor CDB, o aplicativo do Infomoney está atualizado tanto para iOS como para Android. Se você não fez essa atualização, se você ainda não tem o aplicativo, vai lá na loja do seu sistema operacional e do celular e baixe. Você pode ver os vídeos de toda a programação da Infomoney a qualquer hora, aí, facinho. Está um layout bem tranquilo e você pode procurar por programa. Então, todos os programas, a gente veio aqui, o INDEC vai ensinar a escolher vários investimentos diferentes. A gente vai trazer novidades, investimentos para 2018. Estamos tentando trazer o FGC e tudo você vai encontrar lá no aplicativo organizado bonitinho. Eu espero vocês na próxima semana e obrigada pela audiência de hoje.